Então vamos começar. Para fazer essa atividade, eu busquei na internet um exemplo de uma fotografia que eu vou usar como base para esse trabalho, tá? E a ideia dessa história da vetorização é a gente conseguir, a partir da fotografia, de um desenho ou de alguma referência, você conseguir fazer usar aquelas formas, né, para você fazer a sua criação. Eu selecionei essa imagem, já recortei, eu quero esse cara aqui de frente, vai facilitar um pouco a ideia do projeto que eu estou querendo mostrar para vocês. E agora aqui dentro do Illustrator, tá? Este caso em específico, desse exemplo que eu vou mostrar, é o único caso assim, que eu uso mais recorrente a camada dentro do Illustrator. Aquilo que é muito usado dentro do Photoshop, que a gente vai ver ainda, que são as camadas, no Illustrator eu não uso tanto porque é muito fácil você fazer ordenar esses objetos, quem está na frente, quem está atrás, enfim. Mas nesse caso em específico, eu preciso das camadas. Então, se ela não estiver acessível aí, uma janelinha não aparecer, vou até separar ela aqui, deixar ela flutuante, você vai poder acessar ela em janela, no menu janela e em camadas. Depois que você acessar ela, você vai ver o seguinte, ó, tem uma camada só, que por enquanto corresponde a essa página em branco ainda, que não tem nada. Para me trazer a imagem para dentro do software, tem a maneira mais dinâmica que eu posso pegar ele e arrastar aqui para dentro do programa, e ele já vai trazer essa imagem. A vantagem é que ele já traz ela como um link, ou eu posso ir pela mão mesmo, assim, vamos dizer, né? Vou em arquivo e inserir ou vincular, não sei como pode estar aí no seu software, vou lá onde está a imagem em questão e clico. E lembrando que essa regra é muito legal, se você clicar uma vez, a imagem vem na resolução ideal dela em relação àquele tamanho da área de trabalho que eu estou fazendo, que provavelmente é uma A4, eu não lembro direito, tá? Beleza. Antes de começar, a ideia aqui é que eu vou tirar meio que... Vocês lembram aquela história de tirar cola com papel manteiga? Você coloca um papel em cima, um vegetal, e vem tirando cola do desenho. A ideia, no frigir dos ovos, é essa. Sua camada aqui, a configuração que eu vou fazer vai simular uma transparência na imagem para mim, que ela não concorra muito com as formas que eu vou criar, e isso vai facilitar o meu trabalho. Então, antes de começar o desenho em si, eu tenho que fazer alguns ajustes. Essa imagem, eu tenho que deixar ela levemente transparente. Aqui do lado, nessa barra aqui de configurações, normalmente tem, junto com essa camadinha aqui de gradiente, tem a transparência aqui, ó. Junto com essa função de gradiente, tem a transparência. De novo, se não tiver aqui do lado, você vai vir aqui em janela e vai achar transparência e pedir para ativar, tá? O que eu quero fazer exige que a imagem esteja selecionada. Confira que aqui, ó, aparece uma miniatura, então ela está selecionada. Se eu vir aqui em opacidade, que está 100%, e colocar, por exemplo, 41%, eu vou deixar ela 41% transparente. E ela fica mais clara, por quê? Porque o que está de fundo ali é o branco, tá? Se eu tivesse uma cor de fundo, ia prevalecer aquela cor de fundo, mas depois vocês vão ver isso com mais atenção. Outra coisa que eu vou fazer agora é voltar na minha configuração da camada e vou vir aqui, ó, do lado do olhinho, se eu clicar, aparece um cadeado. O que esse cadeado faz? Ele trava a imagem naquela posição. Por que isso é útil? Porque o desenho não sai do lugar e você perde a forma que você está desenhando. Se você tiver que recolocar, isso pode dar um trabalho. Não sei quem conhece, mas há anos atrás, na hora de você fazer um fotolito de alguma coisa, que exigiu o vegetal, você tirar esse traço, a galera registrava o desenho, ele ficava preso, justamente para ele não sair do lugar. E é mais ou menos imitando esse procedimento. Eu prendi aqui. Eu não consigo fazer nada depois que eu coloquei o cadeado. Ele não tira do lugar, nenhuma ferramenta funciona. Agora,
eu vou criar uma nova camada. Aqui mesmo, na área, aqui, na janelinha de configurações da camada, tem uma folhinha aqui, ó. Se eu clicar nela, camada 2. Essa camada 2 que vai receber o meu desenho, que vai receber as formas que eu vou desenhar, tá? Beleza. Agora sim eu posso começar de fato o desenho. Como praxe e com procedimento normal, eu normalmente não gosto de trabalhar assim, com essa forma, com preenchimento branco e contorno preto. Por quê? Qualquer coisa que eu desenhar aqui, ó, ele vai tampar a foto, tá vendo? Atrapalha a visualização do que eu tenho que fazer. Então, antes de começar, eu venho aqui e configuro para o meu preenchimento. Na verdade, eu posso configurar aqui, com esse íconezinho que está escondido aqui, que ele esteja vazio. Eu vou criar objetos agora que só tem contorno preto e não tem preenchimento. Agora, quando eu criar esse objeto, ó, repare, eu consigo ver a foto, tá? Reparem que eu já comecei com uma forma, que é a elipse aqui, eu desenhei ela sem segurar o Shift, dessa maneira. Daqui a pouco a gente entra nisso, tá? Eu pesquisei rosto, frente, chapéu, algo assim. Mas isso aqui não tem importância, é exatamente essa imagem. Com qualquer coisa vocês vão conseguir fazer isso, tá? Eu preferi essa, assim, simétrica. Eu busquei essa simetria para facilitar essa geometria que eu vou construir, tá? Mas isso é possível em outros formatos, em outras poses, né? Aqui, então, criando essa elipse oval, quer dizer, livre, sem apertar nenhuma tecla, eu posso acomodar ela à forma que está lá, entendeu? Eu não vou ficar preocupado com muitos detalhes, né? Esse desenho não é uma ideia de ficar hiper idêntico. É uma ideia de buscar as referências e meio que criar algumas situações diferentes. Então, aqui em cima, por exemplo, eu posso começar por um círculo, às vezes. Eu vou acomodar ele aqui um pouco também. Círculo não, né? Um oval, uma elipse de novo. Descer um pouco. Não pode ter preguiça de dar zoom, tá? Dê zoom mesmo para você ver aqui o que está rolando. Eu vou até ocultar um pouco essas camadas aqui, tá? Porque por enquanto eu esqueço ela. Eu vou voltar nela só quando o desenho estiver traçado, todo traçado. E agora eu vou criar um quadrado. Lembrem-se de deixar o seu objeto sendo orientado pelos pontos do objeto. Aqui eu vou ter que fazer umas adaptações, mas depois a gente volta nisso. Eu vou começar a estrutura mais base dele, assim, mais básica. Aqui um óculos. Para fazer o outro eu posso segurar o Shift, segurar o objeto. Opa! Eu posso segurar o objeto, arrastar segurando o Shift e antes de soltar, eu aperto o Alt. Isso, que ele faz uma cópia. Vou tirar isso também, só para me deixar o desenho aqui por enquanto. Aqui eu posso criar um quadrado, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar. Agora fica naquele momento mais assim, introspectivo, vamos dizer, porque o cara que está criando, que vai definindo as formas. Lembrem que quando eu estou desenhando um retângulo com forma arredondada, eu posso, com um cursor, setinha para cima ou para baixo, desenhar essa forma melhor, tá? Desenhar assim, ele vai fazendo a borda ficar mais ou menos arredondada. E aqui em cima eu só vou fazer uma cópia disso aqui. Vai ficar umas coisas bizarras pelo caminho, tá? Mas depois vocês vão entender a ideia dessa coisa bizarra.
Opa. Quem já está entendendo a ideia aqui desse exemplo? Beleza, eu vou parar aqui por enquanto, tá? Agora, eu só fiz assim, eu fiz um mapa geométrico da forma que eu estou desenhando. Pode ser que o seu estilo de desenho, no final das contas, ele... Vou até tirar aqui para vocês verem, assim, que... Cadê minha camada? Eu apaguei ela aqui, mas volto ela facilmente. Se eu tirar a imagem de fundo, ó, tem alguma coisa ali, entendeu? Falta os ajustes, as formas, as coisas que a gente pode definir melhor. E é nisso que eu quero entrar agora. A partir dessa forma, eu consigo fazer já um desenho. Por exemplo, eu consigo definir que meu desenho é bem geométrico, uma pegada bem assim. Eu não sei se vocês fragam, mas aqueles emojis não. Aqueles motion de alguns aplicativos ensinando, explicando, normalmente usa formas bem geométricas, gráficas, assim. Então, mais ou menos isso a gente consegue já fazer a partir disso que eu tenho desenhado aqui, tá? Mas eu quero dar uma aperfeiçoada na forma, tá? Mas resistem que, com o processo de criação, a gente já chegou em um resultado mais ou menos interessante. Mas eu vou continuar justamente porque eu quero mostrar a ferramenta. Uma das ferramentas que eu quero avançar com vocês é essa setinha branca aqui, ó. A tecla A do teclado, que é a ferramenta de seleção direta. O que essa ferramenta faz? De novo, ela vai diretamente no ponto do desenho. Por exemplo, esse retângulo aqui, ó, que eu fiz essa forma aqui. Eu acho assim que para ficar com um estilo legal e meio que vestir na cabeça dele, eu tenho que dar uma... Tá vendo essa linha reta aqui? Eu tenho que trazer ela um pouco para cá, ó, fazendo esse desenho. Então, se eu for na ferramenta de seleção direta, que é essa setinha aqui, eu vou direto no ponto aqui que eu quero, clico nele uma vez, depois clico de novo, seguro ele e arrasto. Ó. E aí, eu sinto que essa aqui também pode vir um pouco. E essa aqui também eu vou desenhar... Tá vendo que aqui deu uma quina? Eu posso quebrar essa quina trazendo isso um pouco aqui, ó, para fazer com esse mais ou menos esse ângulo esteja mais assim. Agora no mais absurdo aqui, né? Com um quadrado eu vou tentar desenhar o bigode. E aqui vai estar vários recursos que são interessantes. Primeiro, eu vou posicionar os pontos da forma que eu imagino que o desenho vai ficar legal. Mas pensando enquanto isso, em linhas retas. Vamos lá. Com a ferramenta de seleção direta, eu sei então que se eu clicar uma vez, depois clicar de novo, segurar e arrastar, eu consigo mover esses pontos aqui, ó. E esse daqui para cá. Tá vendo? Peguei o quadrado e levei 2 pontos para cá e 2 para cá. Eu já tenho... Imagine que eu tô com uma madeira, sabe? Escultor pensa muito assim. Eu faço a forma meio bruta e depois eu defino ela. E agora que tá... Para mim, foi a adaptação mais cruel do Corel para o Illustrator. O Illustrator, ele tem uma dinâmica diferente de fazer as curvas, tá? Não sei explicar o porquê, mas é assim, tá? Vamos lá, como que funciona eu pegar uma linha reta e fazer com que ela vire uma curva? Tem uma ferramenta aqui, que é a ferramenta caneta. A gente vai ver muito ela quando eu precisar criar um ponto. Ela cria um ponto novo lá, tá vendo? E eu com essa ferramenta também, clicando em cima do ponto que eu acabei de criar, eu consigo apagar. Mas o mais legal desse conjunto de ferramentas é essa aqui, ó, ponto de ancoragem. O que essa quininha faz?
Ó, presta atenção. Eu vou numa quina que tá reta, tá? Eu clico nela com essa ferramenta, seguro e arrasto. Quando eu faço isso, ele abre duas setas que vão fazer essa minha linha reta virar uma curva. Tá? O Corel, você faz a curva na linha. Você vai lá, clica na linha e fala, transforma em curva. Aqui não, você vai no ponto e transforma aquele ponto em curva. Automaticamente, eu tenho uma curva que é definida por essa seta aqui, tá vendo essa seta vermelha? Ela está falando justamente dessa, e essa está falando dessa curva aqui, que está entre esse ponto aqui, né? Esse ponto está ligando essas duas curvas. Eu peguei esse ponto e abri ele, assim, e virou uma curva. E é muito assim, depois que você descobre isso, acabou. Agora tem um outro segredo. Se eu quiser continuar com a mesma ferramenta e eu mexer nessa, que teoricamente eu penso assim, se essa seta, essa linha representa a minha curva, e eu mexer nela, eu realmente mexo na curva. Só que se eu continuar usando a mesma ferramenta, eu quebro o magnetismo das duas linhas que definem aquele ponto de ancoragem. Tá vendo que fez uma quina aqui? Essa veio para um lado e a outra ficou... Ó, se eu clicar de novo, ele volta a ser a linha reta. Depois que eu fiz isso, a única ferramenta que eu posso usar é a ferramenta ponto de ancoragem, porque ela dá a opção de a gente mexer e voltar aqui no ponto sem fazer com que ela, com a ferramenta de ponto de ancoragem, se eu clicar aqui, ela volta ao estado natural dela, de novo. Então, eu abri com ponto de ancoragem. Se eu quiser quebrar essa curva, eu continuo com ele. Se não, eu venho aqui, ó. Reparem agora como é que vai comportar essa curva. Tá vendo que as duas estão magnetizadas ainda? Eu não quebrei ela, porque antes de mexer na curva, eu troquei a ferramenta, eu voltei para a setinha branca. Se eu continuar com a ferramenta ponto de ancoragem, que está aqui para fazer isso, cadê ela? Está aqui, desculpa. Não, eu tenho que vir direto nela aqui. Ó. Se eu continuar nela aqui, ela quebra esse magnetismo. Tá certo? Então, vamos lá, de novo. Ó. Eu abro com ponto de ancoragem e aperfeiçoo essa curva minha que eu quero ligada com esse magnetismo com a ferramenta de seleção direta. E agora eu vou lá em cima. Aqui eu vou ter que usar as duas coisas diferentes. Ó. Eu vou só posicionar ele mais ao centro aqui, mas vou abrir com ponto de ancoragem e eu estou prestando atenção só na curva interna. A curva... Opa, desculpa. Essa curva aqui, ó. O primeiro momento eu estou só olhando para ela. Depois, para me fazer com que a outra volte ao estado natural, aí sim eu quero continuar com essa. Porque eu pego esse ponto aqui e conecto aqui de novo, ele fica reto. Tá? Aqui abri, de novo, mesmo caso, abri. Já desenhei o meu bigode, assim, mais ou menos, tá? Mas ele tá aí. Se eu continuar então com essa ferramenta aqui, ó. Ponto de ancoragem. Opa. Opa, não. Ponto de ancoragem. Eu trago pra cá. Hã? Pois é. Fiz o meu bigode. O bigode tá esquisito. Tem que melhorar essas curvas aqui. Eu tenho que fazer assim, né? Deixa eu desenhar na mente aqui, peraí. Eu vou melhorar ele aqui, eu já transformei em curva. Agora é a parte mais fácil, vamos dizer assim, né? O mais fácil que eu só tenho que moldar aqui, ó. Pronto. Opa. Agora o bigode está satisfatório, do jeito que eu quero, tá? Eu não vou preocupar com o outro, por quê? Eu posso fazer assim, né? Fazer uma cópia dele, vir aqui, refletir e colocar o outro aqui. Agora outro exemplo mais assim, mais radical. Com esse retângulo, eu vou tentar fazer a jaqueta, a silhueta dela. Porque na jaqueta, no caso, ali fica um pouco mais orgânico o desenho, assim. Não é igual a barba que eu posso fazer quase uma geometria, assim. Eu posso até fazer um pouco mais geométrico aqui, mas eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou posicionar melhor esses pontos aqui. Ó.
Eu posso dividir essa minha peça como se fosse uma modelagem de roupa. Eu vou fazer aqui a lapela não, a lateral da peça da frente e depois faço a manga, tá? Até para mim poder fazer algum efeito diferente depois. Mas aqui agora, olha que legal. No caso agora, eu quero fazer com que esse desenho tenha 3 pontos. E uma regrinha que eu vou repetir várias vezes. Quanto menos pontos meu desenho tiver, melhor é o meu desenho. Mais ajustável ele é. Então, se eu conseguir fazer com 3, um negócio que eu estava querendo fazer com 4, melhor. Então, eu vou fazer com 3 pontos. Eu posso vir aqui agora, já que vocês sabem, a ferramenta caneta, que é a tecla P, e apagar esse ponto aqui, ó. Ele vai fazer um triângulo, ó, tá vendo? E agora eu quero que esse triângulo abra em uma curva. Então eu vou lá no ponto de ancoragem, Shift C, que é o atalho, e vem e faço assim, ó. De novo, eu estou preocupado, apesar do desenho ter saltado aqui, com essa forma aqui, ó. Essa daqui eu volto para cá rapidinho, ó. Ok? E agora eu posso pegar aqui, por exemplo, agora fazendo uma forma assim, what? Mas dá para fazer a partir disso aqui. Eu sou meio assim, tem hora que eu uso umas formas que o povo pensa assim, mas era mais fácil você fazer daquele jeito? Não, na hora que eu pensei era mais fácil assim. Então, assim ficará. Ó, olha como é que o desenho já veio pronto para mim. Só vou ajustar aqui agora umas curvas. Beleza, já tem a lateral pronta ali. Agora, para não ficar assim eu falando uma eternidade disso, eu já vou começar a fazer uns ajustes e tentar já achar um resultado para a gente encerrar esse exemplo, tá? Agora é a hora de usar aquela ferramenta nossa, que é a ferramenta de agrupar. Você lembra do Pathfinder? Que é aquela ferramenta que eu pego 2 formas, faço ela virar uma, tal. É hora de ativar ela aqui. Outra utilidade para minha camada dentro do Illustrator. Antes de fazer essas experimentações, o legal é você ter uma cópia do seu desenho. Eu já tenho uma estrutura. O que eu fizer aqui agora, se eu errar, fudeu. Tipo, se eu fizer direto nesse desenho. Mas então eu vou salvar uma cópia. Como eu posso salvar uma cópia dessas formas? Eu vou vir aqui nas camadas, clicar com o direito. Vai. Opa. Não me decepcione. Camadas. Opa, que viagem. Meu botão direito não tá funcionando, velho. Não acredito. Tá assim. Enfim. Se eu clicar aqui na camada, tem um menuzinho aqui, tá vendo do lado? Eu vou vir aqui e vou em duplicar. Ele vai fazer uma cópia dessa camada. Eu posso deixar ela desativada, porque eu quero agora mexer na cópia. Deixo o backup salvo e agora posso até tirar as camadas aqui de novo. Vou voltar aqui. Agora, para essas funções, eu vou vir acionar a janelinha aqui do Pathfinder. Ela vai ficar aqui. Opa. Vai ficar... Opa. Quero você. Isso. Agora, vou selecionar 2 objetos ao mesmo tempo. Para me selecionar, a ferramenta seleção. Se eu passar o cursor aqui, ó, selecionei 2 formas. Essas 2 formas eu quero que virem uma. Qual dessas aqui que eu tenho que usar para elas virarem uma? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Primeira. Cliquei, ó, virou uma coisa só. Aqui também, eu quero que a orelha e essa parte daqui do corpo virem uma coisa só. Seleciono os 3 ao mesmo tempo e vem aqui. Só entender o negócio, eu acho que eu peguei a forma errada. Não, tá aí.
E a barba aqui, na verdade, eu posso emendar aqui, ó. Opa, não, a barba eu quero independente. Só ver um negócio, tá aqui, beleza. Essa forma aqui agora, eu quero que ela seja partida nessa daqui, ó. Porque eu só quero esse desenho da barba aqui, tá vendo? Que tá rolando aqui. Deixa eu ver se vai ser fácil fazer isso. Foi, mas eu tinha que fazer um backup antes, tá? Então você aperta o Ctrl C, seleciona lá agora de novo as duas formas, faça isso e depois o Ctrl B para a gente colocar no mesmo lugar. Voltei a forma lá. Agora sim, o bigode eu quero somar com essa daqui. Vamos ver depois o resultado, mas parece que, deixa eu ver, vai dar certo o que eu quero fazer. E agora eu não vou preocupar com o pescoço, com essa parte do chapéu, porque na hora que eu for colocar a cor, eu já coloco ela chapada e já coloco quem tem na frente e tal, porque eu deixar o chapéu inteiro é interessante, às vezes eu quero mudar um pouco, eu quero trazer ele um pouco mais para cima. Se eu deixar ele inteiro, ainda tem essas opções para fazer, e isso vai gerar um estilo diferente de chapéu. Pequenas mudanças geram, né, efeitos interessantes visualmente falando, assim. E aqui, no caso, eu quero essa interseção aqui. Opa, interseção. Espera aí. Eu usei um ali para fatiar ele inteiro, o objeto. E agora eu vou tirar o que eu não quero. O que eu quero é só essa gola aqui, ó. Tá? Beleza. Ah, minha bateria, velho. Espera aí. Corre, 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 corre. Só um minuto. Pronto. Agora, eu só vou fazer mais uns pequenos ajustes. Eu vou fazer já a cópia desse elemento para cá. Vou refletir. Ok. E eu vou fazer uma bagaça aqui que vai fazer uma forma legal ali para mim dar uma encerrada depois aqui no por dentro. Agora vamos lá, vou começar agora as cores, que a gente já descobriu como é que faz, né? Então, por exemplo, eu quero um tom mais escuro aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui eu posso colocar um tom mais claro. Reparem o seguinte, ó, sumiu meu óculos. Ele sumiu de verdade? O que aconteceu? Isso. Quando eu coloquei a cor, eu perdi aquele transparência, eu via só os contornos, né? Agora tem os preenchimentos. E se eu tiver desenhado, ou naquela coisa que eu estava agrupando, soldando e tal, essa parte ficou em cima dos óculos. Uma boa opção de fazer isso, eu gosto de selecionar assim, ó, com a ferramenta de seleção, passando por onde os óculos estavam. Aí eu selecionei tudo. Se eu segurar o Shift e fazer mais uma seleção, assim, eu tiro, na verdade. Com o Shift eu subtraio. E, né, e agora só com os óculos eu clico com o direito, venho organizar para frente. Aí eu trouxe os óculos para frente. Agora eu posso pegar essa forma aqui, ó. Ah, a forma do pescoço, eu vou dar uma afinada nela aqui, até para ficar mais interessante. E uma coisa também, quando eu estou desenhando o corpo humano, pela minha forma, corpo humano não, vestuário num corpo humano, até pela minha formação de moda, eu gosto de deixar volume. A roupa sempre dá volume. Tipo, e isso enriquece muito desenho. Já vi desenho assim, que é legal, assim, retão, assim, tem um estilo legal, mas quando eu vejo que enriquece um pouco, eu deixo esses volumezinhos assim, ó.
um pouco aparentes, tá vendo? Aqui, por exemplo. Apesar, depois que eu trazer isso para cima, vai tampar esse detalhe todos aqui, tá? Mas, enfim, eu tenho pronto lá de baixo. Se eu precisar tirar essa jaqueta, fazer outra coisa, vai existir lá, tá? Agora eu vou fazer uma história que também é muito prática, que é, eu quero fazer uma curva aqui, ó, nessa terminação que está reta, tá? Fazer com que essa curva meio que acompanhe essa forma aqui. Então, para fazer isso, eu vou criar primeiro com a caneta um ponto aqui, pego com um ponto de ferramenta de seleção direta, trago esse ponto para cá, e agora, com a ferramenta ponto de ancoragem, olha como é que é fácil. Por quê? É só eu abrir aqui, ó, pro lado certo. Se eu estiver abrindo um nó, tá errado. Aí eu tenho que trocar o lado, tá? Que eu estou puxando, ó, e aí eu fiz. Aí agora eu quero, o mesmo tom do pescoço é o tom do rosto. Qual ferramenta que eu uso para pegar a mesma cor de um objeto que já está pronto? Conta-gotas. Ferramenta I, que é esse íconezinho aqui, vem aqui, ó. Só que agora estranho, ele fez um negócio esquisito. Por quê? Esse objeto está em cima de tudo. Eu posso jogar ele aqui com o direito organizar para trás. Agora ele foi para trás da barba, enfim. Aqui. E, eu tenho uns narizes aqui também, tá? Eu estou esquecendo deles. As narinas. Vamos ver se vai fazer diferença ou não. Às vezes é legal. Nessa daí, eu posso até usar Tá, eu vou fazer com uma ferramenta aqui também, ó. De novo. Só que eu vou inverter aqui um pouco, tá? Aqui. Já sei. Vou fazer uma cópia dessa em cima dessa. Pera aí. Vou fazer uma cópia, colar em cima. Trazer essa que eu colei em cima para frente. Vou trazer esse ponto para cá. Vou criar um ponto. Se eu criar um ponto entre uma linha, vir com a ferramenta seleção direta e simplesmente apagar esse ponto, eu deixo só a linha aparecendo, tá vendo? Mas no caso aqui eu não vou deixar só a linha aparecendo não, vou fazer um desenho mais sintético assim. Então vou dar uma forçada na barra aqui. Eu vou ter que apagar esse ponto aqui, tá vendo? Muitos pontos já trabalham. Só um desenho assim meio... um nariz meio mangá, quase. Eu tô achando que eu vou fazer um nariz assim. Aqui sim eu quero tirar um ponto. Tirar outro. Vou criar um aqui. Tá. Ok, tá horrível esse nariz, mas vocês entenderam, né? Agora aqui eu vou colocar uma cor diferente no óculos. Posso colocar um vermelho aqui, por exemplo. Nesse caso aqui eu quero um contorno maior nesse óculos. Opa, demais, né? Menos. Ó. Olha lá. E agora aqui, ó, no chapéu, eu vou pegar o mesmo tom. E olha que é o seguinte, se eu colocar o mesmo tom, você não vê profundidade. Se eu vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui, ó, no objeto que eu selecionei e clarear um pouco a cor aqui, ó, trazer um pouco por mais claro. E agora, levando para o fundo, né, que ele tem que ficar lá atrás dessa aba, ó. Olha como é que dá outra impressão. Você vê um volume no desenho. Aqui eu posso continuar com alguma cor daqui, não tem importância. A boca tem ali também, é verdade. Estou esquecendo os desenhos que eu fiz. A boca, trazer para frente. E a boca eu vou deixar só em linha também. Em linha eu posso fazer aquilo, ó. Crio um ponto aqui, venho com a seleção direta, seleciono esse ponto, tá vendo que está nele, e aperto Del. Aí eu abro o desenho. Aí eu posso até tirar
alguns pontos a mais que eu não queira e dar uma ajustada aqui, ó. Ó, ficou estranha essa boca. Eu acho que ela precisa daquela linha ali para fazer sentido. Só que eu não quero ela assim redondinha, então eu posso... Oi? Só. E aqui, ó, às vezes falta um detalhezinho aqui, ó. Vou só fazer um bem rápido assim mesmo, só para ver se faz mais sentido, assim, se dá uma... Mas é questão de estilo, tá? Você que vai definir isso. Uma coisa que eu me arrependi aqui foi de ter emendado a orelha, porque eu podia colocar essa orelha de outra cor, mas eu não vou fazer de novo, tá? Aí ia dar mais profundidade ainda, assim. Agora aqui eu vou colocar aquele tom do chapéu aqui dentro, aqui, ó. Vou trazer esse para frente. E as mangas eu posso colocar no tom lá, da parte mais escura, lá. Esse aqui. Tá vendo essa linha reta aqui? Esse objeto aqui só está existindo para ele sumir aqui e fazer meio que o desenho do corpo da camiseta aqui. Então eu posso meio que simular ele aqui. Mas na hora que eu jogar lá, que eu quero selecionar esses dois e fazer eles virarem um só, aí eu coloco a cor da camiseta que eu quero. Agora eu vou pegar um outro tom qualquer aqui, um pouco mais verde assim, e vou jogar para o fundo. Vamos ver, às vezes eu tenho que jogar mais coisas para o fundo. E aí o último toque que eu gosto de dar assim, já está dando um resultado mais ou menos aí. Tá, eu posso colocar sombra, tal. O que eu tenho que imaginar? Que cada elemento do meu desenho, ele tem que ser um objeto. Então, se eu quero fazer aquilo, eu vou insistir um pouco aqui. Se eu quero aquilo de fazer uma orelha aqui independente, eu vou até fazer uma por cima aqui, tá? Que ela vai ter uma cor que nasce dessa, mas é um pouco mais escura. E eu quero que ela seja partida exatamente aqui. Olha como é que eu fiz ela de novo, né? Tipo, tá vendo a profundidade que eu tô falando para vocês? Com pouca coisa, é só domínio da cor. Eu coloquei um pouquinho mais escuro, tá? E outra coisa que eu gosto de fazer é selecionar aqueles objetos que não precisam do contorno. Eu gosto disso meio que como uma experiência no final. Eu estou tirando aqui com o Shift aonde eu quero que o contorno continue, que é nesses desenhos aqui da boca, principalmente, e do óculos. O resto tudo, eu vou vir aqui, tá vendo que está aqui interrogação? Quando isso acontece, é que eu selecionei tantos objetos diferentes que ele não entende. Se eu apertar o X ou clicar aqui, eu troco. Qualquer alteração que eu fizer agora vai ser feita no contorno. E vier aqui naquele íconezinho que está escondido aqui de nenhum, que é o Xzinho, o tracinho vermelho, ó, eu tiro o contorno de tudo que estava selecionado. E olha... E olha como pode ficar interessante isso. Aqui, menos, a orelha está um pouco mais para trás que o pescoço, vamos dizer assim. Ó, tá vendo a profundidade que a gente conseguiu? Beleza? Então, o que a gente viu nessas ferramentas todas? A gente continuou ainda usando as formas, só que agora a gente viu o ponto de ancoragem e a ferramenta caneta. E essa função aqui também, que é a ferramenta seleção direta. Vamos lá. A gente viu a ferramenta de seleção direta, a caneta, criando pontos, apagando pontos, e o ponto de ancoragem, para a gente abrir a curva, aquele ponto em curvas, tá? E aí, esse exemplo que eu dei vai ser útil para vocês tanto para a próxima atividade, que eu vou pedir uma ilustração mais experimental, assim, mas eu quero somar com outro tipo de vetorização que é mais livre, que é com a caneta, que a gente vai ver em breve. Mas isso aqui já é útil para essa atividade do infográfico. Se você não estiver achando a forma, dá uma roubadinha com essas ferramentas que eu ensinei. Faz uma curva diferente, faz uma coisa para você conseguir o que você quer de exemplo, de resultado, tá? Ok?
Ok, então vamos encerrar essa aqui por agora.